et om. Distribuição sinapse. Desde o princípio dos tempos, existem punições para todos os crimes. Encarceramento, açoite, decapitação, forca e eletrocução. Por ser direcionado a uma vítima, todo crime é um ato social. A punição também é um ato social. A punição é uma sanção imposta pela comunidade a uma pessoa que violou as regras, sejam elas orais ou escritas. As punições e os castigos revelam muitas coisas sobre os valores de uma sociedade. Em algumas épocas, o castigo corpóreo era mais frequente. Em outras, os prisioneiros eram sentenciados ao trabalho forçado. Hoje, eles são privados de sua liberdade. Atualmente, consideramos revoltantes e cruéis algumas punições do passado. A estrapada que deslocava os ombros. A roda em que os membros dos criminosos eram quebrados a golpes de barras de ferro. O esquartejamento. O que é justo? A justiça é frequentemente retratada como uma mulher vendada, portando uma espada em uma das mãos e uma balança na outra. A venda significa a imparcialidade. A espada, o poder de punir. A balança evoca o delicado equilíbrio entre a severidade e a misericórdia. A cada 60 segundos, mais de 3 crimes violentos e 18 crimes contra a propriedade são cometidos nos Estados Unidos. As punições são abundantes, mas mesmo assim os crimes se multiplicam. O que isso significa? Punishment is the imposition of some kind of hard treatment following the violation of a rule by an offender. The hard treatment involves condemnation as well as simply imposing a sanction. Mesmo quando os seres humanos viviam em pequenos grupos, antes de a escrita ter sido inventada, nós criamos regras que eram transmitidas oralmente sob a forma de costumes, proibições ou tabus. No início, não havia normas penais. As violações eram respondidas simplesmente com vingança. Para evitar banhos de sangue infindáveis, o homem descobriu bem cedo as virtudes da arbitragem e criou as compensações, ações que indenizariam a vítima ou sua família pelo mal perpetrado. A família de um assassino, por exemplo, daria à família da vítima aproximadamente 50 cabeças de gado para compensar a perda. Ainda hoje, essa forma de justiça compensatória é praticada em algumas partes do mundo. Um dos primeiros códigos penais foi escrito há quase 3.700 anos a pedido de Hammurabi,
rei da Babilônia. O Código de Hammurabi prescreve algumas sentenças bem rígidas em alguns casos, mas a característica que mais se faz notar é a tentativa de atingir um certo equilíbrio entre crime e castigo. For instance, if an architect built a house and it collapsed and killed the owner, the architect was put to death as punishment. On the other hand, if the house collapsed and killed a child of the house, the architect would not suffer. His child would be killed instead. Por volta do século VIII a.C., surgiu uma nova lei, a Lei de Moisés, que se aplicava a todos os judeus. Inspirada nos 10 mandamentos de Deus, ela trazia toda uma nova dimensão, a ideia da retribuição divina infligida por Jeová sobre a pessoa cuja má conduta o ofendesse. As penas estipuladas pela Lei de Moisés não eram mais arbitrárias. O princípio era bem claro: olho por olho, dente por dente. An eye for an eye, a tooth for a tooth. That means the punishment you may demand may be as severe as the damage you have been suffered, but not more. Now, in most interpretations of the lex talionis, the law of retaliation, this is considered an advance over a regime where people could take an absolute and limitless revenge. For instance, the fear behind this was that if a man murdered someone, his whole family could be executed and eliminated. Os gregos parecem ter sido os primeiros a examinar a questão da criminalidade. In ancient Athens or Rome, the whole city knew when a serious offense had been committed because there were very few inhabitants. When the rules were broken, everyone knew and was interested. That is why accused persons were judged by their peers, by a group of eminent citizens. Isso não evitava a delegação de punições severas. A pena de morte era uma prática comum. O mais famoso condenado na história da Grécia Antiga é, sem dúvida, o filósofo Sócrates. Suas ideias influenciaram todos os grandes pensadores do mundo ocidental, mas as pessoas de seu tempo o viam com desaprovação. Em 399 a.C., Sócrates foi julgado por heresia. Ele foi acusado de honrar outros deuses que não os de sua cidade e de corromper jovens. Por uma estreita maioria, a Assembleia de Cidadãos o sentenciou a beber cicuta, um veneno mortal. Aparentemente, entre os romanos, o meio-termo não era muito considerado. Ou a pena era pequena, como uma multa, ou severíssima e mesmo cruel, como jogar condenados aos leões para que eles fossem feitos em pedaços. Os magistrados romanos, às vezes, condenavam alguns cidadãos ao exílio, o que não era de forma alguma uma sentença leve. Exile among the Romans was a much more serious sentence, because throughout the whole history of the Roman Empire, it meant that a person who was forbidden the nurture of water or fire lost his identity as a citizen. It was the law that no one could shelter or feed him. Após a queda do Império Romano, o mundo ocidental retornou durante muito tempo aos sistemas penais baseados em vingança.
before the 12th century, there will be hardly a system of criminal justice. So if a murder has taken place, the relatives of the victim would try to start a feud, to try to take their revenge. And they would continue to do so at least until the 15th century, even though systems of justice were gradually developing. A violência e a morte continuavam a fazer parte da vida cotidiana. A população queria saciar sua sede de vingança contra os criminosos, particularmente contra os salteadores, onipresentes nas estradas mal conservadas e escassamente policiadas da Europa medieval. Oficiais de polícia eram pouquíssimos e a maioria dos criminosos escapava à lei. Mas quando um acusado era levado a julgamento, os castigos corpóreos eram considerados apropriados e a opinião pública exigia que eles fossem cada vez mais severos. Essas punições eram realizadas em público e sua crueldade deveria servir como exemplo e prevenção. La peine des faux monnayeurs était effectivement d'être bouillis et pendus. Forgers were sentenced to be boiled and hanged. And it's easy to see the logic behind this particularly horrible punishment. I think it's symbolic. The forger made his false currency to the detriment of the state and of the king. And he made it in a melting pot, so he had to suffer something that closely resembled the crime he had committed. Por mais exemplar que seja a pena, ela nem sempre tinha o efeito desejado. Os locais das execuções costumavam ser o palco de inúmeros delitos. It is a truism that with executions in, say, the 17th century, you would have pickpockets ready there because they would gather where a large mass of people were, so also at executions. So that's a clear example that punishments also in those days did not deter everybody. As penas impostas na época parecem fora de proporção em relação aos delitos cometidos. Mas, na prática, muitos juízes relutavam na hora de proferir as sentenças impostas com uma frequência bem menor do que a imaginada. Durante a Inquisição, por exemplo, mulheres acusadas de bruxaria nem sempre eram queimadas vivas, apesar de serem frequentemente condenadas à estaca. Em alguns casos, o magistrado incluía um apêndice chamado retentum, em que aconselhava o executor a matar a acusada antes de ela ser queimada. There is one odd and very symptomatic fact. The retentum was secret, because the main purpose of the sentences and punishments in ancient law, not only in France but all over Europe, was to set an example, to act as a deterrent. The executioner approached from the side behind the woodpile and strangled the condemned person and then set the wood alight. The crowd didn't know whether the person was burned alive or choked to death and then burned. Depois que as penas são criadas, é óbvio que alguém precisa ser escolhido para infligi-las. Essa tarefa recaía sobre pessoas com grande força física e um estômago forte. O carrasco, o único homem com direito de matar. No começo, as pessoas indicavam alguém da comunidade, normalmente o açougueiro, para ocupar a posição. Em 1454, Carlos VII proibiu que os juízes executassem a sentença pessoalmente. A profissão de carrasco começou a prosperar. Often the profession passed from father to son. Executioners had a bad reputation because, although everyone favored the death penalty,
no one thought highly of these people who put their neighbors to death. In fact, executioners were so unpopular that they often lived in hiding. They had rather horrible perks as well. For instance, according to one custom, the executioner was entitled to keep his victim's clothes. Des vêtements du supplicié. O carrasco infligia as punições e realizava as execuções. Quando um membro da nobreza era executado, o método usado era a decapitação. Pessoas comuns eram enforcadas ou lançadas à fogueira. As execuções eram públicas e, às vezes, o carrasco vendia lugares na plateia para os eventos mais espetaculares. Outro dever do carrasco era marcar a ferro certos criminosos. Quando ele queimava as letras G, A e L nos ombros de um criminoso, todo mundo sabia o que aquilo significava. A pessoa que portava aquela marca estava condenada a uma vida infernal e muito provavelmente curta. As letras significavam condenado às galés. To be condemned to the galleys was a very harsh sentence. Living conditions were appalling. Often galley slaves were exposed to weather, rain, wind, storms. They were fed very little and flogged regularly, so they often fell sick. The mortality rate on the galleys was very, very high, and it was worse for some individuals. Good galley slaves often had their sentences extended, not because their crime was serious, but because they were good rowers. A frota real precisava de remadores para impulsionar suas galés, e por isso o rei Luís XIV emitiu um decreto exigindo que os tribunais sentenciassem cada vez mais criminosos a elas. Em pouco tempo, ladrões e vagabundos começaram a se juntar a assassinos e contrabandistas. Entre os anos de 1680 e 1715, 38 mil homens foram mandados às galés. A vida humana parecia valer muito pouco. Perto do fim do século XVIII, o povo começou a exigir publicamente uma reforma radical no sistema judiciário penal. O maior porta-voz desse movimento era Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria. Beccaria was a young Italian marquis of good family in his 20s. He was influenced by Montesquieu, Voltaire, and Diderot. In other words, philosophers of the 18th century Enlightenment. Influenced by some of his friends in and around Milan, he wrote a slim volume of less than 100 pages entitled Offenses and Sentences, which caused a considerable stir throughout Europe. De acordo com Beccaria, qualquer indivíduo que comete um crime viola o contrato social que o une à sua comunidade. A sentença deve ajudar na reconstrução dessa união. A morte torna isso impossível. Por isso, ele defendia a abolição da tortura e da pena capital. Em vez dos castigos corpóreos, ele sugeriu a privação da liberdade do criminoso através do encarceramento. Of course, imprisonment is a solution that costs money. Prisons first developed in England hard on the heels of a phenomenon called transportation. People convicted of serious crimes, often murder, were deported to the colonies.
When the American states and then Australia objected to this system, to transportation, the British searched for another solution, and they hit on prisons. Mas ainda assim, ninguém prestava muita atenção aos sofrimentos físicos e morais do prisioneiro. Homens, mulheres, crianças, ladrões e assassinos eram postos lado a lado. Viviam sem privacidade, cercados por sujeira, insetos e parasitas. I have found a few examples of convicts who found life in prison so unbearable that they either set fire or committed all kind of acts in prison in the hope that they would be executed for it, or attacked other inmates, tried to kill them even in the hope that they would be executed because they rather would be dead on the scaffold than go on with forced labor. No século XIX, campanhas de consciência na Europa e nos Estados Unidos incentivaram o aparecimento das prisões modernas, cuja arquitetura refletia uma nova filosofia. The basic idea was that each inmate would have his own cell. The main concern of those who built these prisons, in Philadelphia as well as in Auburn, was to avoid contamination, infection of all sorts between inmates. The conviction was growing that crime was learned from the bad example of other criminals, and that prisons ought not to be the schools of crime that they had become. As punições pareciam se tornar cada vez mais humanitárias. E pode-se ter pensado que no século XX nós atingiríamos um equilíbrio justo entre o delito e a sentença, entre a punição e a reabilitação. Mas estes conceitos são vagos e são definidos de acordo com as diferentes culturas e diversos regimes políticos. Viva onde quiser, mas morra no seu lugar. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, seção 5. Ninguém será submetido a tortura ou a outro tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante. Ainda hoje, em muitas prisões no mundo todo, prisioneiros sofrem punições cruéis e degradantes. Como resultado desses maus tratos, muitos prisioneiros acabam se tornando meras sombras das pessoas que foram um dia. Em muitos lugares, no mundo todo, existem centenas de exemplos de punições que violam a Declaração dos Direitos Humanos. Mesmo nas sociedades democráticas, um sistema de regras e punições é necessário. De outra forma, seria anarquia. If there is no penalty, there cannot be rules prohibiting a crime. The criminal rule says basically that if you kill your neighbor, you will be subject to this or that penalty. So if the penalty is not inflicted, if it does not exist, the criminal prohibition has no meaning.
Em muitos casos, as punições parecem ser necessárias. É preciso lembrar aos criminosos que eles quebraram o contrato social. Elas também servem para deter todos aqueles que se sintam tentados a seguir seu exemplo. Mas durante séculos, a humanidade pelejou com um problema: estabelecer um equilíbrio justo entre a ofensa e a sentença imposta. Como podemos nos assegurar de que a punição é justa, considerando a gravidade do crime, ao mesmo tempo em que damos ao indivíduo a chance de reparar o elo com a sociedade partido por ele? Como poderemos alcançar esse equilíbrio? O desafio é ainda maior pelo fato de mentalidades mudarem de acordo com a época e a cultura. Hoje, a homossexualidade não é mais condenada como um ato criminoso. Os suicidas não são mais julgados em tribunais como no tempo de Luís XIV. Mesmo assim, penas são impostas àqueles que danificam a qualidade do meio ambiente. Os 10 Mandamentos representavam as principais interdições de 200 anos atrás. Hoje, um país como a França tem mais de 8.000 delitos punidos por lei. Ainda assim, alguns crimes universais, como roubo e assassinato, correspondem à maioria dos crimes cometidos. E os crimes contra a propriedade são cada vez mais frequentes. Most criminologists would today agree that the major cause of the increase in criminality in the second part of the 20th century has been the expansion of the economic system, and in particular, the production of large numbers of new opportunities, new tempting situations in which crimes can be easily committed. So, for example, the circulation of high-value portable goods is one of the characteristics of the 1960s and 70s. Everyone suddenly has a car. Everyone suddenly has a television set or a hi-fi or a stereo. These things can easily be stolen and resold. O aumento da criminalidade está na raiz de um dos maiores problemas dos sistemas judiciários do Ocidente: a superlotação das prisões. Nos Estados Unidos, existem fatores especiais que tornam esse problema ainda mais grave do que em outras partes do mundo. There is also America's famous war on drugs. The Americans have a very high level of drug addiction. It's a big problem. And they're determined to stamp it out. The expression isn't too strong. They want to cleanse their country of drug addiction. And they're making massive use of prison to do so, with dubious results, in the sense that Americans remain confronted by high rates of imprisonment, drug addiction, and homicide. Na Califórnia, estão construindo tantas prisões que a parte do orçamento destinada ao sistema penitenciário equivale hoje aos recursos empregados na área educacional. Apesar disso, as prisões californianas estão superlotadas. A taxa de ocupação é 75% superior à média. E, infelizmente, a justiça não parece ser sempre aplicada igualmente, mesmo nos países democráticos. Para um condenado, a experiência do encarceramento pode variar dependendo da penitenciária em que ele estiver preso. Em alguns lugares, pratica-se a reabilitação. Em outros, as autoridades acreditam que os criminosos devem ser punidos severamente. Entretanto, mais ainda do que a natureza do crime praticado pelo interno, o que determinará as condições de sua detenção é seu sexo, sua idade, sua classe social e sua origem étnica. Afro-americanos, por exemplo, costumam receber sentenças mais severas do que brancos que praticaram o mesmo delito. É óbvio o desastroso impacto social que isso pode ter em certas comunidades.
many neighborhoods and for many families and for the poorest groups of people in our society, especially for black people and black males, prison has become a regular and normal fact of life. There's hardly a neighborhood, hardly a street, in which there aren't at any one time a group of young men who are in prison. Now, the normalization of the prison experience, the fact that it becomes somewhere that teenagers go and come back from and go again, is, I think, really a disaster from the point of view of community welfare, from the point of view of integrating the population, and indeed from the point of view of maintaining some kind of civic authority. A situação não se restringe aos Estados Unidos. A mesma coisa acontece no mundo todo com uma série de outras minorias religiosas ou étnicas. Na América do Norte, as taxas de reincidência são muito grandes. Logo, um jovem tem grandes chances de ir para a prisão mais de uma vez. Após a adolescência, a maioria dos delinquentes para de cometer crimes. Mas, enquanto isso, será que as prisões estão cumprindo seu papel? É claro que elas impõem uma punição, pois essa é a razão principal de sua existência. Mas seriam elas eficazes na reabilitação dos internos? As opiniões se dividem. There are a fair number of people, including criminologists, who think that prison is a school for crime, that prison is a way of stigmatizing people, that prison feeds the inmates' need to rebel, and in the end, merely paves the way for them to return to prison. The other viewpoint is that if we accept that serious crimes must be punished, but we reject the death penalty, it's hard to see how to punish serious crimes except by a prison sentence. Em algumas prisões do mundo, existem sessões especiais onde os prisioneiros não esperam a hora de serem soltos. Essas pessoas estão contando os dias que ainda têm para viver enquanto tentam não enlouquecer. Elas receberam a pena capital e vivem no corredor da morte. Alguns prisioneiros podem aguardar a morte durante 2, 10 ou 30 anos. Alguns se beneficiam de comutações de pena. Outros têm apenas algumas horas para reavaliar suas vidas. Há ainda os que morrem sem saber que foram sentenciados à morte. Na melhor das hipóteses, os prisioneiros são avisados do dia de sua execução. Eles têm tempo de se despedir de suas famílias e podem saber como serão executados. Em alguns países, esse sistema funciona perfeitamente. Nos países que ainda praticam a pena de morte, as pessoas são executadas principalmente por assassinato, mas também por outros delitos.
Diversos países africanos continuam empregando a pena de morte para assassinato, mas também para roubos com agravantes, fraude e mesmo feitiçaria. Os condenados são fuzilados ou enforcados, às vezes publicamente e frequentemente após julgamentos sumários. Nos países regidos pela lei islâmica, podem ser condenados à morte aqueles que foram declarados corrompidos em vida ou inimigos de Deus. Eles são decapitados a golpe de espada ou apedrejados até a morte, sobretudo por crimes de ordem sexual, como o adultério. Na China, apesar de oficialmente esta prática ter sido extinta, os criminosos são expostos ao público com a cabeça baixa e um cartaz amarrado ao pescoço, como forma de humilhá-los antes de sua execução. A maioria dos países ocidentais aboliu a pena de morte há cerca de um século ou simplesmente parou de praticá-la. A esse respeito, os Estados Unidos são uma exceção. The United States has a very high murder rate, and among the people there is a kind of thirst for justice or retribution that makes them say that, faced with such criminal violence, they still need the death penalty. Os americanos não são os únicos a ter sede de vingança. Na França, onde a pena capital foi abolida em 1981, entre 50% e 60% da população são a favor de sua reinstituição. At the time when the death penalty is repealed in all of these countries, the mass of the population still supported it. In other words, it wasn't popular sentiment that led to the repeal of the death penalty, but rather the progressive leadership of political elites. A pena de morte é a punição máxima. Nenhum Estado pode exercer um poder maior sobre aqueles que governa do que o poder de vida e morte. Hoje, a sociedade se divide entre os que apoiam e os que se opõem à pena capital. Para aqueles que apoiam a pena de morte, um dos principais argumentos é o fator de intimidação e prevenção. Um criminoso tem mais medo da morte do que do encarceramento. Os detratores da pena de morte, porém, enfatizam que nos países que a aboliram não se observou aumento algum na incidência de crimes violentos. Na verdade, dentro dos Estados Unidos, aparentemente, há mais crimes nos estados que praticam a pena de morte do que naqueles que a proibiram. A pena de morte, então, não parece ser um fator de prevenção tão eficaz. Most people who commit crimes never expect to be caught. And actually, most people who commit crimes have good reason to think they won't be caught. Most of offenders aren't. In addition to which, people who commit very serious crimes for which they might one day receive the death penalty tend to be either acting in a passionate, enraged state where they don't think for a moment about the consequences and wouldn't care if someone said you'll be executed for this, or else they're engaged in a behavior which has a very high economic value. There are high stakes. But by and large, most people never expect to be caught. And if they are caught, never expect to be found guilty. And if they are found guilty, expect to somehow or other be not executed. Criminals are optimists. Outro argumento a favor da pena de morte é que ela certamente controla os criminosos de maior risco.
Um assassino em série pode escapar de uma prisão a qualquer momento, ou mesmo ser libertado. Uma vez morto, não há chance de fazer novas vítimas. Mas esse argumento pode ser rebatido com outro igualmente convincente: o perigo do erro legal. 10 anos após terem sido sentenciados à prisão perpétua, alguns internos tiveram sua inocência provada em testes de DNA. Se tivessem sido executados, revisões seriam impossíveis. A sociedade teria os recursos necessários para sustentar criminosos condenados à prisão perpétua? Os números mostram que não é fácil encontrar resposta para a questão. No estado da Flórida, o custo médio de uma execução, incluindo todos os recursos legais, é de $3 milhões e 200 mil dólares. Em comparação, a prisão perpétua custa apenas $500 mil por interno. Além dos números e das estatísticas, os defensores da pena de morte argumentam que, em nome da justiça, o criminoso deve pagar com sua própria vida pela vida que roubou de uma vítima inocente. Eles recitam exemplos de criminosos que cometeram dezenas de crimes hediondos, desmembrando jovens moças, torturando e estuprando crianças. Imprisonment has proven both relatively ineffective but indispensable. The problem is to decide whether the death penalty is perhaps not the solution for very serious crimes. Já os detratores da punição máxima afirmam que as penas devem refletir os valores da sociedade e não os valores dos criminosos. The kind of message that's being sent is, I think, really counterproductive. It's violence being used to say that violence is wrong. It's killing people to say that killing people is wrong. It's the kind of mixed message that most parents know never to use with their children, and yet here we have the state using it with the population as a whole. O Estado que condena o assassinato tem direito de pôr fim à vida de um cidadão? It's a question of principle that is very difficult to resolve. It's a philosophical and moral question. It's not a legal question. É difícil imaginar uma sociedade sem forma alguma de punição. Se não há leis ou um forte sistema judiciário, surge automaticamente uma outra forma de justiça. Foi o que aconteceu há cerca de 100 anos no Oeste americano, quando a vingança e o acerto de contas substituíram o verdadeiro sistema judiciário. Apesar de a situação atual ser mais civilizada, será que é melhor? Diante da crescente criminalidade, do aumento da ansiedade do público e da aparente ineficácia da repressão, ninguém sabe de verdade qual abordagem escolher. Quando não encontramos soluções novas e mais eficientes, às vezes retornamos aos velhos e atestados métodos do passado. Isso levou ao estabelecimento dos campos de treinamento militar. Baseados nos antigos reformatórios, os internos são submetidos a um treinamento e a uma disciplina de ferro. I think today we are basically using punishment because we haven't found another way yet to deal with crime. Not because it's a very good way of dealing with crime, but it's a traditional way, and we haven't found
a better way yet. O exemplo americano prova que colocar uma grande parte da população na prisão não diminui a incidência da criminalidade. Talvez as soluções para esse problema tenham de ser buscadas em outro lugar. Punishment is about invoking condemnation, exacting retribution and vengeance to the extent that the public or the law demands it, and perhaps deterring and incapacitating a few dangerous offenders. Crime control is another business altogether. Crime control is about preventing crimes from happening in the first place, either by raising children, socializing young adults in ways that make them not want to commit crimes, feel that committing crimes are wrong, or else by preventing opportunities for crime arising. Que tipo de punições poderemos esperar do futuro? Deveríamos reforçar medidas já existentes ou desenvolver novas soluções? Si l'on veut lutter contre la délinquance, If we want to fight delinquency, the criminal law system is a useful and necessary weapon, je crois que si on veut lutter contre la but it is by no means the la voie only pénale, one. joue même I believe that the most important tools we have are Je crois preventive. que les grandes voies sont les voies The préventives, family, notamment the school, all the institutions I would call non-governmental, parallel to the state. parallèles à l'État. Não há dúvida de que o encarceramento continuará sendo a solução definitiva para alguns crimes. Mas nós poderíamos desenvolver uma série de penas intermediárias para delitos menos graves. Tornozeleiras eletrônicas, por exemplo, poderiam ser usadas para supervisionar os movimentos de um condenado sem colocá-lo na prisão. Medidas destinadas a fazer reparações às vítimas, como o serviço comunitário, também poderiam ser mais incentivadas. Os novos métodos não parecem ser mais eficazes do que os antigos. Então, o que podemos fazer? Será que um dia chegaremos ao ponto de implantar eletrodos nos cérebros dos criminosos para controlar seus impulsos agressivos? Ou talvez usar aparelhos que meçam a quantidade de substâncias ilícitas em seu sangue? Isso é verdade ou é ficção científica? I have worked in criminal law for 40 years. I was a criminal judge, an examining magistrate. I teach criminal law, and I believe that criminal law has its limits. We should not rely too much on it. We need criminal law. We must not despise it. Let us use it to the full. But we must remember that there are many ways other than criminal law to socialize or re-socialize people. Independentemente da sentença que impusermos, sua mensagem precisa ser clara. Ela deve dizer ao criminoso que a sociedade considera sua ação inaceitável. A sentença ajuda a convencer a sociedade em geral de que todos nós devemos respeitar as outras pessoas e suas posses. E, finalmente, a sentença diz à vítima que o ato que ela sofreu foi injusto e que merece reparação. Cada indivíduo tem responsabilidades em relação aos outros membros da comunidade. Por outro lado, a sociedade talvez também tenha obrigações em relação a seus membros que rompem o pacto social.